Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade de Grima Histórica e finalmente hoje nós estamos aqui para falar sobre ela. Montante, Zweihander, Great Sword, Spadone, chama como você quiser. A espada de duas mãos gigantesca. Então vamos para a vinheta. Vamos começar com o que diferencia uma montante de uma espada longa, porque ambas são espadas que você usa em duas mãos. Qual é a diferença entre elas? Obviamente tem uma diferença de tamanho, né? A espada longa ou montante tem uma certa diferença, mas tem uma diferença muito importante. A espada longa você usa na cintura. Essa espada você não consegue usar na cintura. O que isso significa? Se eu tô com a minha espada longa aqui na cintura, eu consigo colocar a mão nela e sacar. Isso significa que é uma espada que você pode usar no dia a dia. Você pode deixar ela na cintura e ir pro mercado comprar um pão. Se você tiver permissão para usar a espada na cidade ou no lugar que você estiver. Se você tiver com uma dessas, bem, vamos ver. Vem logo, tamanduá! Muito feio, filho! Já não dá muito certo começando por aqui, né? Mas vamos supor que ela estivesse mais inclinada. Que eu saísse batendo em tudo com essa porra de rabo aqui atrás de mim, né? Mas vamos supor que ela estivesse mais inclinada. E eu fosse sacar ela. Ou seja, a distinção primária, espada longa, montante, Zweihander, etc. é o que você consegue ou não usar no dia a dia. Você não vai conseguir usar nunca uma montante no dia a dia. Você carrega ela no seu ombro. Então você só vai fazer isso em circunstâncias específicas. Porque você não sai por aí carregando uma espada no ombro todo dia para ir na padaria comprar pão. Quais são essas circunstâncias específicas na qual esse tipo de espada era usada? Primeiramente, vamos nos situar no tempo. Principalmente ali a partir do século XVI. Essa espada começa a ter mais proeminência. Você começa a ter um aumento no tamanho das espadas longas ali pro final do século XV. Já no século XVI você começa a ter uma montante propriamente dita. Mas ali na virada, tempo das descobertas, descoberta do Brasil, ali em 1500, você provavelmente tinha montantes no navio de Pedro Álvares Cabral, por exemplo. Não exatamente como essa, talvez sim, talvez não, por aí. Existiam vários tipos de uso para uma espada dessa. Existiam diversas culturas que usavam de formas diferentes. Na Alemanha, por exemplo, essa daqui era uma espada muito famosa que era usada pelos Landsknecht, que eram os Cavaleiros da Terra, que eram basicamente mercenários que eram pagos para ir para as guerras, levavam essas espadas aqui e a função deles era destruir formações de pique. Pique é uma lança gigantesca e enorme. O que acontecia? Como essa lança é muito grande, ela é difícil de controlar. É a mesma coisa com um cabo de vassoura. Você pega um cabo de vassoura, que eu imagino que a maioria de vocês tem em casa. Segura ele no meio, você consegue controlar ele tranquilamente. Agora, se você pega o cabo de vassoura e segura na ponta e tenta controlar, é mais difícil. Porque quanto mais longo é o objeto, mais distante é a ponta da sua mão, mais difícil é de controlar. Isso é física, alavanca. Então, quando você golpeava a ponta de um pique desses com uma espada pesada, que essa espada aqui não é extremamente pesada, mas ela é mais pesada que as outras espadas. E quando você golpeia a ponta de um pique com uma espada dessa, a ponta sai de linha facilmente. Depois que a ponta de um pique sai de linha, é muito fácil de você entrar. Porque a ameaça de um pique é só a ponta, a ameaça de uma lança é só a ponta. Tirou a ponta de linha, entra, derrota o guerreiro do outro lado. Essa era a função, e era uma função arriscada, porque se você erra ali, né, uma formação de pique vai ter 10 por 10 piqueiros, formando 100, é muito piqueiro. Se você errar um dos piques, ele puxar para trás e estocar, ele te acerta e você morre. Então era uma função muito perigosa, e esses soldados eram geralmente os Landsknechts, porque eles eram treinados nisso. Existiam Landsknechts que eles tinham um treinamento específico, de guildas específicas, que ganhavam em dobro. Então era um tipo de soldado especializado para fazer uma função especializada no campo de batalha. O segundo jeito de usar era um jeito mais português. Os portugueses eram muito famosos pelo uso das montantes. Inclusive, os tratados que chegaram até nós, a maioria é portuguesa. Tem um italiano que ele fala de Spadone, mas ele é mais anterior, então a espada que ele chama de Spadone, ela é não tão próxima quanto essa espada aqui, ela tá meio ali que um híbrido, um pouquinho mais perto dessa do que da espada longa, mas não chega a ser um montante desse tamanho. Então você tem períodos de transição, tratados falando sobre espadas que são menos parecidas com esse tipo de montante, que são mais parecidas com esse tipo de montante, mas o uso que Portugal dá para esse tipo de montante é basicamente dois. O primeiro é uma função de guarda, como uma polícia militar ou então a guarda municipal, que faz ronda, patrulha e cuida de problemas específicos situacionais. Por exemplo, tem dois bêbados brigando no bar e sacam as espadas dele. Chega o guarda da cidade que estava patrulhando com a montante
separa a briga, não mata ninguém, porque vocês vão ver daqui a pouco que a montante é muito eficiente em separar brigas e acabar não matando ninguém. E todo mundo sai feliz, todo mundo sai vivo, todo mundo sai ok. Aí eles multam os caras lá que brigaram, cobram aí a fiança, sei lá o que eles vão fazer com os caras, prende eles. Enfim, punem os caras do jeito que deveriam punir e ninguém sai morto, sai todo mundo feliz. E outras funções de guardas, né? Por exemplo, alguém atacou a princesa que estava passeando e você estava fazendo a guarda da princesa. Aí você pega a sua montante, fala pra princesa, abaixa aqui atrás e defende ela de um monte de porrada que ela poderia estar tomando. E a parada da montante é essa, você mantém diversos oponentes fora de um círculo, que é o círculo que você está usando para defender as pessoas com a montante. E você fica golpeando, girando, e golpeia, e vira. E você fica dando os golpes bem abertos com isso para defender uma área. Que nesse caso, por exemplo, se eu fosse separar uma briga, eu entraria no meio dos dois brigando e defenderia a área para os dois não conseguirem se aproximar um do outro. Ou então defender a princesa que está atrás de mim, defender o que quer que fosse, uma ponte. Eu posso parar no meio de uma ponte e ficar girando essa porra que nem um maluco e não deixar ninguém passar. Inclusive, os portugueses usavam muito isso em naus, em navios, nas explorações portuguesas, porque um navio não é uma coisa muito grande. A gente pensa geralmente que o navio português era gigante. Você vai pesquisar aí a foto das caravelas, você vai ver que é uma parada pequenininha. Não é nem perto do quão grande a gente imagina que eles eram. Eram espaços apertados. Então, se você tem um desses num navio, no convés, você não tinha um espaço muito grande. Era um espaço apertado, relativamente apertado. Então, você colocava uma pessoa ali com uma montante, ela defendia a área inteira do convés. E tem um caso muito específico, a Batalha da Ilha do Veniaga, onde teve um guerreiro português chamado Pedro Homem. Diziam que ele era muito alto e muito forte. Era uma pessoa que era um armário, basicamente, né? Não sei o que... Não sei o que significava um armário pra eles, porque nutrição, estatura da época, etc. Geralmente a média das pessoas era menor. Não significa que uma pessoa muito alta pra época seria diferente de uma pessoa muito alta pra hoje. Mas a média de estatura era menor. Mas enfim, esse tal de Pedro Homem era tido como muito alto, muito largo, muito forte. E ele estava lá usando uma armadura de placas. Ele estava usando uma armadura de placas completa, um arnês, e ele estava portando uma montante. E os chineses, que essa batalha foi lá na China, vinham chegando dentro do convés do navio. E ele ia matando um por um, vários soldados chineses caindo, e ele girando a montante que nem um maluco, matando um por um, todo mundo com medo daquele guerreiro desgraçado, matando todo mundo que entrava no caminho dele. Isso até ele receber um tiro de canhão que destruiu ele, né? E os portugueses acabaram perdendo a batalha no final. Mas Pedro Homem foi tido como um grande herói dessa batalha, o cara que matou um monte de gente e por muito tempo deixou seguro ali a área para os portugueses. Então essa era a função e o uso de uma arma como montante. E é uma arma que você carrega. Você é um guarda pessoal, você carrega essa arma no meio da cidade, você está ali cumprindo a sua função. Que nem a polícia militar hoje, aqui pelo menos no Rio, né? Ela não é uma arma civil. Ela é uma arma principalmente militar, que pode ser usada em alguns contextos civis. E era justamente para contenção de brigas, e como eu falei, toda aquela blá 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 que eu falei anteriormente. E eu vou mencionar alguns tratados que são tratados do Godinho Figueiredo, são os tratados mais famosos sobre o uso de montantes. Eles estão disponíveis lá no Wikinow, para quem quiser pesquisar, é só entrar lá e dar uma olhadinha. E eles estão em português. Não é o português que a gente usa, mas eles estão em português. Talvez você consiga entender uma coisa ou outra ali. E para finalizar, eu vou fazer aqui uma demonstração com meus dois assistentes, assistente Bruno, assistente Robert, de como era usada a montante. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo e comenta aqui que outro vídeo você quer ver e o que você achava que era o uso da montante, uso render, como você quiser chamar, comparado ao que você acabou vendo aqui no vídeo. Então se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau!